E aí, como que andam as coisas? Como foi sua semana? Como está sendo esse novo ano? Espero que esteja sendo um ano muito especial, que você já tenha tido boas experiências, boas situações e que se ainda não teve, que a vida te reserve bastante coisas boas durante esse ano. E aí, já reservou seu livro Desconecta? Ele está bem aqui, ó. O livro está muito especial. Não perca o seu tempo de adquirir esse livro. Ele é um livro com um tema muito atual, porque ele vai falar sobre os efeitos das tecnologias, o lado bom, o lado ruim, dicas para lidar. Vai falar sobre videogame, sobre música. E se você já comprou, leia o livro. Por quê? Porque agora em fevereiro eu quero fazer uma live sobre esse livro, e aí eu quero que participe todo mundo que já leu, para a gente falar, debater o que concorda, o que não concorda, falar sobre as coisas que são abordadas aqui nesse livro. Então, não perca tempo, ou compre o seu livro, é só mandar mensagem nesse número que está aparecendo aqui embaixo, que aí você já reserva o seu livro, já compra ali o seu livro e já começa a ler. E se você já comprou, acelere a leitura, leia com a sua família, para depois a gente ter uma conversa sobre esse livro. E se um dia precisar de alguma palestra, alguma explicação sobre o livro para algum grupo, é só me mandar mensagem nesse mesmo número aqui embaixo, que aí a gente marca e eu vou lá com o maior prazer para podermos conversar sobre esse tema. E continuando a nossa série sobre as inteligências múltiplas, né, as 8 inteligências de Gardner, hoje nós vamos falar sobre a segunda inteligência, que é a inteligência lógico-matemática. E aí, já é inscrito em nosso canal? Ainda não? Então não perca tempo. Clique aqui do lado em inscrever-se para que você possa participar desse nosso canal e receber nossas novidades. Já é inscrito? Então convide outras pessoas para participar. Chame aquele seu amigo que está com problema com os filhos, aquele outro seu amigo que já não sabe mais o que fazer porque o seu filho está com problemas com notas na escola. Por favor, compartilhe para que essas pessoas sejam beneficiadas. E envie esse vídeo para o máximo de pessoas para que elas possam aprender as coisas que nós estamos falando aqui. Como nós estamos na semana passada, aqui no Brasil são valorizadas basicamente 2 inteligências apenas. A linguística, que nós falamos na semana passada, e a inteligência lógico-matemática. Para muitos pais, professores, alguns professores e alunos, na escola, as matérias mais importantes são matemática e português. É bem verdade que essas matérias são muito importantes e elas servem como base para algumas outras matérias. Mas, para que a criança seja completa e o cérebro desenvolva de uma maneira completa, ela precisa também das outras matérias para que desenvolva as outras inteligências. Porque lembra que nós falamos no vídeo da semana retrasada que são 8 inteligências e tem até outras, e cada matéria vai ajudar a trabalhar uma dessas 8 inteligências. Então, por isso que é importante a criança se esforçar e se dedicar em todas as matérias da escola, tá? Essa inteligência lógico-matemática, ela pode ser identificada, segundo Gardner, por 2 maneiras. Primeiro, quando a criança aprende a resolver operações e problemas matemáticos, quando a criança tem essa facilidade de resolver esses problemas, e também quando a criança percebe a geometria no espaço. São as 2 maneiras, segundo o livro, né, de Gardner, para identificar uma pessoa que tem essa inteligência lógico-matemática. E vão aí algumas dicas para você trabalhar essa inteligência. Primeiro, incentive seu filho a procurar endereços. Então, dá um endereço para a criança e aí você acompanha para essa criança ela aprender. Dessa maneira, ela vai trabalhar as habilidades de orientação, noções de espaço, tá bom? E aí essa criança vai estar trabalhando e preparando o cérebro dela para aprender operações mais complexas lá no futuro. Então, fala lá, filho, vamos procurar um endereço aqui. E aí, conforme a criança for ficando mais velha, você vai dando endereços mais complicados para essa criança, tá? Noções de direita e esquerda, aí você fala, ó, vira a esquerda ou a direita, para a criança, né, já ir trabalhando, já ir colocando os alicerces para aprender matemática. Outra coisa também, a criança ela precisa aprender a diferenciar. Então, por exemplo, você coloca numa imagem ali, vaquinhas e um monte de maçãs. Você fala assim, ó, filho, coloca aqui o que é fruta do que é animal. Ou você coloca ali um monte de círculo e um monte de triângulo. Aí você fala assim, ó, separa
esses desenhos, aqui o que é círculo e aqui o que é triângulo. Porque quando a criança ela aprende a diferenciar ou agrupar ó, o que é animal, do que é fruta, do que é humano, do que é casas, isso é a base para ela aprender as contas mais complexas da matemática, tá? Uma outra dica também é a criança ela aprender a diferenciar. Por exemplo, você pega 2 copos de água, um você deixa com bastante água e outro você deixa com pouco. É só assim, filho ou aluno, qual copo tem mais água? Para a criança diferenciar o que é mais profundo do que é mais raso. Ou pega 2 objetos, um grande e um pequeno, aí você fala qual deles é maior? Para a criança aprender a diferenciar maior de menor. Pega 2 cordas, uma curta e uma mais longa, e fala assim, qual dessas é mais comprida? Ou mostra um desenho e aí você fala, ó, qual caminho aqui é mais longo do que caminho curto? Você chega na rua que você mora, aí você pega uma casa que está perto de você, de um vizinho, e uma casa que está mais longe. Aí você fala assim, filho, qual casa está mais longe? Para essa criança ter a noção de perto e longe. No mercado, na hora que você vai passar suas compras, você fala assim, filho, qual fila está mais curta? E aí dessa maneira, nessas situações simples do dia a dia, essa criança ela vai lançando o alicerce da matemática para ela aprender depois contas e operações mais complexas. Tá? Então essas são algumas maneiras. Você pode colocar, por exemplo, um monte de objetos redondos com um monte de objetos triangulares e falar para a criança, ó, separa por formas. E aí a criança vai separando. E conforme a criança vai ficando mais velha, você nem precisa falar, ó, separa por formas. Você fala assim, ó, eu quero que você separe essas duas em grupos, para ver se a criança vai conseguir, ó, vou colocar num grupo todos os redondos e no outro grupo todos aqueles que são triangulares. Depois você pega ali um monte de objetos com imagens, sei lá, de frutas e outros com imagens de animais. E aí você fala, separa em grupo, para ver se a criança vai ter aquela noção de separar tudo que é animal de um lado e tudo que é fruta do outro. Então essa noção de separação ajuda. E finalmente, a última e mais importante talvez é jogos, tá? Então tem um monte de jogos pedagógicos que trabalham matemática. Bingo, aí você pode comprar um bingo, aí na hora que você tirou o número 10, aí você fala assim, o número que eu tirei é 5 mais 5, aí assim, 10, aí marca 10 lá na cartela. Tem o dominó de matemática, que também é muito bacana, tem ali a operação 2 mais 2, aí a criança tem que colocar a peça que tem o número 4 ali, para continuar o jogo. E você pode fazer até mesmo na sua casa, caso você não tenha dinheiro para comprar esses jogos. E uma coisa que, embora não é uma dica, fique muito atento nos comentários que você faz de matemática. De repente, quando você era aluno, você teve dificuldade em matemática e você fica, filho, matemática é um terror, é difícil, o pai não conseguia aprender ou a mãe só tirava nota baixa. Não faça isso, porque senão você vai desenvolvendo um ódio, um medo, um trauma, um ranço no coração da criança da matéria de matemática. Incentivar, filho, essa matéria é legal, você vai aprender, tá bom? Para que a criança tenha isso. E em casa, trabalhe, vai lá dando continhas mais simples para a criança, conforme ela vai aprendendo, vai dando outras em forma de brincadeira. Ó, quem bater aqui, falar qual é 2 mais 2, ganha, enfim. Faça essas maneiras para ajudar. Se o seu filho precisar de ajuda, é muito importante você estar sempre perto conversando com o professor de matemática, porque ele vai saber também algumas outras maneiras de ajudar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa sua curtida. Se você ainda não enviou esse vídeo para alguém, envie para algum amigo, em algum grupo, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e chamar outras pessoas para participar. Uma excelente semana para você.